Explorando o umbral e mistérios e lições do plano espiritual. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um tema profundo e cheio de mistérios, o umbral, uma das regiões mais comentadas no universo espiritualista. Você já ouviu falar sobre o umbral? Sabe o que é, como funciona e por que tantas tradições falam sobre ele? Fique conosco até o final deste vídeo para entender o que é essa região, quem vai para lá, como ela funciona e qual o propósito dessa experiência espiritual tão desafiadora. O umbral é descrito em diversas doutrinas espiritualistas, especialmente no espiritismo, como uma região do plano astral de vibração mais baixa. Ele é um reflexo das energias, pensamentos e emoções negativas gerados pelos espíritos desencarnados que permanecem presos a sentimentos densos, como ódio, culpa, medo e apego aos prazeres materiais. Não é um lugar de castigo divino, mas sim uma projeção das escolhas e vibrações que a própria alma carregou durante sua existência. Vamos entender como o umbral é formado e por que ele é tão importante no contexto da evolução espiritual. O umbral é um espaço de purgação e aprendizado. Lá, os espíritos enfrentaram as consequências de suas ações e pensamentos, como uma forma de reflexão e preparação para novos passos na jornada evolutiva. Vamos explorar como essa dinâmica funciona e o papel das equipes espirituais que trabalham no auxílio aos espíritos que estão no umbral. Ir para o umbral não é uma questão de castigo, mas sim de sintonia vibracional. Espíritos que desencarnam com sentimentos de culpa, lamentação, mágoa ou apego aos prazeres terrenos podem se encontrar nessa região. É importante lembrar que todos têm a oportunidade de evoluir e sair do umbral, dependendo de sua disposição em se transformar e aceitar ajuda. O umbral é frequentemente descrito como uma região sombria, densa e caótica, onde predominam as energias negativas. Muitas pessoas relatam experiências ou visões do umbral como um lugar de sofrimento, onde há uma sensação de abandono, tristeza e até desespero. No entanto, também há relatos de grupos espirituais de luz que trabalham no resgate e na orientação dos que estão prontos para deixar o umbral. Apesar de ser visto como uma região difícil, o umbral tem um propósito importante na jornada evolutiva. Ele funciona como um espelho para que os espíritos enfrentem suas sombras e reconheçam as consequências de seus atos. O umbral não é um local de castigo eterno, mas uma oportunidade de aprendizado e purificação. Embora ninguém esteja completamente livre de enfrentar desafios espirituais, é possível evitar a sintonia com o umbral ao cultivar pensamentos elevados, praticar o amor ao próximo, perdoar e buscar equilíbrio emocional. A prática de meditação, o autoconhecimento e a vivência de valores como compaixão e gratidão são ferramentas poderosas para elevar sua vibração e alinhar-se com energias mais altas. Vamos discutir como essas práticas podem ajudar a construir uma vida mais leve e evitar o peso energético que nos conectamos ao umbral. Uma das histórias mais ancestrais sobre o umbral é o trabalho realizado por equipes espirituais de resgate. Espíritos de luz, muitas vezes amparados por mentores e guias, entram no umbral para auxiliar os que estão prontos para seguir em direção às esferas mais elevadas. Esse resgate só acontece quando o espírito demonstra arrependimento, vontade de mudar e aceitar ajuda. Quem são os espíritos que habitam o umbral? Durante o sono, nossa alma pode se desdobrar, ou seja, desprender-se parcialmente do corpo físico e acessar planos espirituais. Esse recurso é conhecido como projeção astral ou desdobramento espiritual. Vamos explorar como e por que essas visitas ao umbral acontecem e o que elas significam. Visitar o umbral durante o sono pode ocorrer por diversos motivos, alguns deles são: vibração e frequência baixa, em sentimentos como medo, raiva, tristeza, culpa, vícios e principalmente vitimismo. Podem nos sintonizar com as energias do umbral, atraindo nossa consciência para essa região. Padrões mentais e emocionais não resolvidos, questões internas não trabalhadas, como traumas ou conflitos, podem nos levar a experiências desgastantes no umbral, durante o sono. Chamados de auxílio, em alguns casos, podemos ser levados ao umbral para auxiliar espíritos que estão prontos para receber ajuda, especialmente se tivermos um propósito espiritual de amparo.
Influências externas, energias negativas ou obsessores espirituais podem tentar nos atrair para essas regiões durante o desdobramento, especialmente se estivermos vulneráveis. Vamos entender como cada um desses fatores influencia nossas experiências noturnas e o que podemos fazer para minimizar esses encontros indesejados. Nem sempre é fácil perceber se visitamos um umbral durante o sono, mas existem alguns sinais que podem indicar essa experiência. Você acorda exausto, mesmo após várias horas de sono. Tem sonhos perturbadores ou muito vívidos, com cenários sombrios ou cheios de conflitos. Sente uma sensação de peso ou tristeza inexplicável ao acordar. Percebe flashes de memória de interações intensas com pessoas ou ambientes desconhecidos. Experiência de paralisia do sono, acompanhada de sensações de medo ou opressão. Esses sinais podem ser de um aprionamento ou uma visita ao umbral. Interpretar essas experiências e diferenciar sonhos comuns de projeções astrais em regiões densas. Embora essas visitas possam ter um propósito, você pode tomar medidas para proteger sua energia e evitar o umbral, especialmente essas experiências que podem causar desconforto. Aqui estão algumas práticas. Eleve sua vibração antes de dormir. Pratique meditação, visualize luz branca entre seu corpo e foque em pensamentos positivos. Faça uma oração ou afirme sua intenção de ter uma noite de sono tranquila e protegida. Crie um ambiente de proteção energética. Use cristais de proteção, como ametista ou quartzo transparente, ao lado da sua cama. Realize defumações com ervas como arruda ou sálvia para limpar o quarto de energias densas. Cuide de sua energia durante o dia, e realize sempre suas limpezas espirituais. Evite acumular emoções densas, como raiva ou medo, e procurar resolver conflitos internos. Pratique o perdão e cultive pensamentos de amor e gratidão. Estabeleça cuidados espirituais. Ao deitar-se, mentalize uma barreira de luz ao redor do seu corpo que bloqueia qualquer energia ou influência negativa. Invoque seus guias espirituais, mentores ou anjos para proteger sua alma durante o desdobramento. Apesar do desconforto que essas experiências podem causar, é importante saber que elas também têm um propósito. Em alguns casos, visitar o umbral pode ser uma oportunidade para trabalhar questões internas, ajudar espíritos necessitados ou fortalecer sua conexão espiritual. No entanto, essas visitas frequentes causam desgaste energético e emocional, é um sinal de que você precisa fortalecer sua proteção e elevação energética. Visitar um umbral durante o sono pode ser uma experiência desafiadora, mas com práticas de proteção energética e cuidado espiritual, é possível minimizar esses encontros e garantir noites mais tranquilas. Lembre-se de que seu estado emocional e mental desempenham um papel fundamental em suas experiências astrais. O umbral nos ensina que nossas escolhas têm consequências e que o caminho para a evolução espiritual é uma construção diária. Ele nos lembra da importância de cultivar pensamentos positivos, enfrentar nossas sombras e buscar constantemente o autoconhecimento. Mais do que temer o umbral, devemos vê-lo como um chamado para refletir sobre nossas atitudes e emoções, e um convite para viver de forma mais consciente. O umbral é uma região de sofrimento por frequência, mas também é uma oportunidade de aprendizado e transformação. Ao compreender sua existência e propósito, podemos refletir sobre nossas próprias ações e buscar viver de maneira mais equilibrada e conectada com as vibrações mais elevadas. Lembre-se, o umbral não é um castigo, mas parte de um processo maior de evolução espiritual. Os espíritos que habitam o umbral podem ser classificados de acordo com seus estados emocionais e energéticos. Aqui estão alguns exemplos comuns. São aqueles que carregam profunda culpa por erros cometidos em vida. Essa culpa os impede de se perdoar e os prende em um ciclo de sofrimento mental. Espíritos apegados ao materialismo, culpados e vingativos. Esses espíritos se recusam a desapegar de bens materiais, status ou prazeres terrenos, mesmo após a morte. Seu apego os mantém conectados às energias densas do umbral.
Os espíritos que habitam o umbral não estão lá como punição, mas porque sua vibração se alinha com as energias dessa região. Cada emoção ou pensamento gera uma frequência energética. Vibrações elevadas, como amor, compaixão e gratidão, conectam o espírito a esferas superiores. Vibrações densas, como ódio, medo e culpa, os mantêm presos em regiões como o umbral. Esses espíritos precisam trabalhar essas emoções e, gradualmente, elevar suas vibrações para saírem dessa condição. Vamos discutir como esse processo funciona e como o livre-arbítrio é essencial para a evolução espiritual. O umbral é um espelho que reflete nossas escolhas, emoções e pensamentos. Ele nos ensina que a vida é uma oportunidade de evolução e que cada ação tem uma consequência energética. Ao compreender isso, podemos usar nossa experiência terrena para cultivar o bem, evitar o peso das emoções densas e viver de forma mais consciente. Mais do que temer o umbral, devemos vê-lo como um lembrete da importância de alinhar nossa vida com valores elevados. Vamos explorar como aplicar esses ensinamentos no dia a dia para construir uma vida mais plena e significativa. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre espiritualidade e proteção energética. Deixe seu comentário contando suas experiências ou dúvidas sobre visitas ao umbral durante o sono. Até a próxima!